Olá, sejam muito bem-vindos. Eu vou fazer uma leitura para o signo de Capricórnio. Essa leitura, ela tem o objetivo de ser paz, luz, direcionamento e caminho para quem estiver ouvindo. Se você se sentir mal, pesado, triste ao ouvir essa leitura, ignora, abandona. Ela só é verdadeira se ela for amor, ela só é verdadeira se ela for paz, luz, direcionamento e caminho. Caso você queira informações sobre leituras particulares, elas estão aqui na descrição. E caso você queira apoiar o canal, aqui embaixo tem os botões de se tornar membro, para ter acesso a um conteúdo extra, e o botão valeu. Vamos lá. O carro, o Papa, o 10 de espadas, e o valete de copas. Eu falo com pessoas que vivenciaram uma situação passada de muita dor. As coisas que acontecem na nossa vida, elas não precisam necessariamente acontecer da maneira como às vezes as outras pessoas acreditam que elas precisam acontecer. Mas infelizmente, existem pessoas que acham que um fim, ele só é um fim nas nossas vidas quando ele causa algum sofrimento. Existem algumas pessoas que desenvolvem um apego egoísta, um apego
mesquinho pelo sofrimento. E por mais que essas pessoas talvez não sejam exatamente mal intencionadas, elas passam a reproduzir algo que é muito cruel. Elas passam a viver as situações da sua vida, as relações da sua vida, com a convicção de que as finalizações, elas são de alguma maneira um momento de sacrifício, um momento em que alguém tem que sofrer. E isso não se refere a vocês, tá? Não são vocês essas pessoas. Para falar a verdade, alguém foi assim com vocês. É muito interessante pensar nisso, nessa coisa tão espiritualmente, tão imatura, porque nós, ainda que não sejamos assim, nós sempre temos que tomar cuidado para não reproduzir isso, porque muita coisa às vezes nos leva a querer transformar as situações da nossa vida sempre em algum tipo de sacrifício. E muitas vezes, por não saber lidar com as coisas, a gente acaba agindo ou reagindo muito mal. A gente acaba sacrificando certas coisas na nossa vida. Só que nós não temos o verdadeiro conhecimento da árvore da vida, né? O verdadeiro conhecimento do bem e do mal. Essa carta, ela traz uma mensagem muito triste, que ela diz assim que nós, quando não vivemos e agimos com amor, nós corremos um grande risco de sacrificar aquilo que existe de melhor na nossa vida, acreditando que nós estamos fazendo aquilo que é possível ser feito ou a coisa certa. O problema é que quando nós nos apegamos à ideia daquilo que é certo, nós nos apegamos ao erro, porque nem sempre nós vamos saber o que é exatamente certo, mas quando a gente se dá um pouco de paz, quando a gente se dá um pouco de tempo, quando nós olhamos para as coisas com mais empatia e amor, a gente permite que elas se mostrem, não por uma teoria dos fatos, mas pela sensibilidade daquilo que elas guardam, daquilo que elas representam. Essa mensagem ela é muito importante porque eu falo com pessoas que em um determinado momento da sua vida, alguns de vocês passaram por um sofrimento muito intenso. E esse sofrimento, talvez uma das partes mais tristes desse sofrimento é que ele foi um sofrimento covarde da parte da pessoa que trouxe esse sofrimento para a vida de vocês. Vocês não precisavam ser 10 vezes apunhalados pelas costas para entender que isso era um fim, entendeu? Vocês não precisavam ser sacrificados para que algo tomasse outros rumos na vida de vocês. Mas alguém ou uma situação na vida de vocês covardemente agiu sem o mínimo de empatia, amor ou sensibilidade ou espiritualidade para com a vida de vocês. E
pôs um fim em uma situação, escolhendo vocês como um sacrifício emocional, um sacrifício afetivo. Então, para alguns de vocês, pode ter sido um relacionamento em que uma pessoa decidiu em um determinado momento, de maneira unilateral, né, que aquele seria o fim. E essa pessoa também decidiu de maneira unilateral que para que aquilo representasse o fim, ele teria que causar sofrimento a alguém, e essa pessoa decidiu que seria você. E mesmo que de forma inconsciente, essa pessoa garantiu que essa situação ela fosse sacrificante para você. Ela garantiu porque essa garantia do sacrifício é aquilo que sustenta a ideia egoísta de que o executor ele é correto nas suas ações e justo nas suas escolhas. E é isso que nós temos que tomar cuidado para que a gente não reproduza, sabe? Porque, infelizmente, algumas experiências na vida, elas nos dão esse mau exemplo. Elas nos dão esse mau exemplo. Algumas pessoas fazem isso simplesmente por capricho. Algumas pessoas elas fazem isso porque é mais significativo, é mais representativo, por exemplo, quando você termina um relacionamento com alguém e você faz dessa pessoa um sacrifício e essa pessoa, no ápice da sua dor, se convence disso e ela implora para voltar com você. E você tem o seu ego sustentado pelo fato de pensar que você é uma pessoa mais correta ou superior àquela pessoa que implora, porque quando a pessoa, mesmo que a pessoa não tenha culpa, ela implora, a cena em que essa pessoa, em que essa executora do sacrifício, ela é a pessoa mais correta da situação, fica estabelecida. E vocês que imploram por esse retorno acabam assumindo uma posição de culpa que simplesmente não pertence a vocês. Com certeza, já de início, a maior mensagem dessa leitura é essa informação de crescimento espiritual, sabe? E essa mensagem ela vem muito forte aqui, porque quando a gente é um pouco machucado por alguém, às vezes a gente cogita a possibilidade do perdão. Quando a gente é machucado por alguém numa proporção que a gente pode considerar que é média, muitas vezes a gente lida com aquilo com repulsa ou com raiva. Mas quando a gente é machucado por alguém numa intensidade tão máxima, tão terminal, tão sacrificante, nós temos que lutar contra a ideia de pensar que aquilo que nós sofremos representa a nossa vida. E principalmente lutar contra o risco de fazer com que aquilo participe de alguma maneira da nossa vida, fazendo com que a gente reproduza comportamentos que nós mesmos sofremos por conta da existência deles. Eu não estou dizendo que vocês estão fazendo isso, tá? Mas eu estou vendo que esse alerta ele é muito grande nessa mensagem,
principalmente no sentido de dizer que a sua consciência sobre o sofrimento que te causaram, ela é essencial para que você mantenha dentro de si mesma a sabedoria sobre os próximos passos da sua vida a partir de agora, que te protege desse tipo de situação e principalmente que te torna capaz de vencer qualquer tipo de mecanismo que possa existir na sua vida daqui em diante, que tente sustentar isso para si ou para os outros. Mas eu sinto que essa situação, ela já faz um certo tempo. Já faz um certo tempo que vocês foram covardemente em que os afetos de vocês, os sentimentos de vocês, as emoções de vocês foram covardemente sacrificados por alguém ou por uma situação. E para muitos de vocês, eu sinto intensamente que os afetos, os sentimentos e da percepção de vocês, até o amor de vocês, foi covardemente sacrificado por uma pessoa que vocês tiveram um relacionamento, por uma pessoa que essa mensagem ela vem trazer esse esclarecimento hoje para que vocês entendam que a presença dessa pessoa na vida de vocês, que fez isso na vida de vocês, ela nunca pôde e ela nunca poderá representar de fato o amor verdadeiro. Porque essa pessoa, ela é a pessoa que opta por você como um sacrifício terminal desses sentimentos, dessa relação. E com certeza, essa é uma das maneiras mais tristes e mais injustas de conhecer a dimensão mais profunda do outro. Mas o que essa carta diz, além desse fim que, apesar de doloroso, é em muitos aspectos libertador, ela fala muito de estar abatido, estar derrotado em muitas da sua percepção por esse ataque, né? Eu sinto muito. Ninguém tem o direito de fazer isso, ninguém merece passar por isso. Essa carta, ela não vem aqui para reforçar o sofrimento que vocês vivenciaram, mas ela vem aqui para dizer que, ainda que em face desse momento tão cruel, desse momento tão negativo, vocês ainda podem ver que o amor é algo que é verdadeiro em vocês, ainda que não seja no outro, ainda que não tenha sido no outro. Essa leitura, ela inicia com a carta do carro. E a carta do carro, ela fala do momento presente como sendo um momento de futuro. E esse contraste de falar do momento presente como sendo um momento futuro, não fala do tempo em si, mas fala
do fala da bênção, fala do valor, fala que isso que vocês viveram não é de fato um sacrifício na vida de vocês, que existe um futuro para vocês. E esse é o momento de avançar em direção a esse futuro, de caminhar esse caminho libertador e alegre. E essa carta do Papa, ela fala de algo muito difícil de dialogar com vocês aqui diante de tanto sofrimento, porque ela fala de fé, ela fala de confiança. Mas ela não fala de fé e de confiança num sentido dogmático, num sentido doutrinário. Não é uma requisição doutrinária de fé para vocês. Essa carta, ela fala principalmente de reconhecimento da fé como algo vivo que habita dentro de vocês. Isso porque todo esse sofrimento que vocês vivenciaram fez com que alguns de vocês permanecessem muito tempo numa energia de mágoa e decepção, onde vocês desacreditaram de muita coisa. E uma das coisas mais controversas que vocês sentiram nesse período todo foi perceber que no meio de tanta dor, de tanto sofrimento, algo ainda vivia dentro de vocês, algo ainda vive dentro de vocês, algo que ainda fala de alguma esperança, algo que de alguma maneira ainda fala de fé, vive dentro de vocês. E para muitos de vocês, para alguns de vocês, algo nesses últimos tempos é que vos relembrou disso, vos despertou isso, que estava um pouco adormecido aí dentro. É um momento de futuro, é um momento de avançar em direção a esse bom caminho alegre, onde essa fé que ainda habita dentro de vocês, ela encontra um lugar de reconhecimento do seu sentido, sabe? De reconhecimento da razão da sua existência. É o momento em que vocês olham para uma situação na vida de vocês e vocês entendem o que tudo isso representava. E essa situação, ela coloca vocês contra esse sentimento de sacrifício. E toda essa conversa que nós tivemos sobre entendimento dessa situação de sacrifício, agora eu posso dizer de forma mais direta que é sobre... Isso tem que sair da sua vida. É hora disso sair da sua vida e existe uma intervenção divina aqui. Uma intervenção do Pai Divino para que isso saia da sua vida. Reconheça que você não é mais a pessoa que vai viver cicatrizes do passado por conta daquilo que fizeram com vocês um dia. A carta do Valete de Copas, ela diz bem nitidamente nessa leitura que é um momento de vocês se reconciliarem consigo mesmos
e viver novamente o gesto de amor. Viver novamente como pessoas de amor, como pessoas que amam. As de espadas, cavaleiro de ouros, a roda da fortuna, a temperança, a carta do As de espadas, ela fala que esse é um momento de tomar consciência de uma decisão pessoal verdadeira, de seguir esse caminho que é um caminho de cura, um caminho de autorrestituição, um caminho de perdão para consigo mesma, porque a energia que esse As de espadas traz, ela diz muito assim que ela diz que vocês estão vendo esse momento. Muitos de vocês já estão vendo esse momento acontecer. Existe algo na vida de vocês que está fazendo com que vocês visualizem esse momento acontecer. E é como se a espiritualidade estendesse essa espada da razão e do esclarecimento para vocês, mas alguns de vocês não pegassem. Alguns de vocês, cada vez que vocês pensassem nisso, vocês relembrassem desse sofrimento. E não coloquem o amor de vocês naquilo que vos sacrificou. Não coloquem a felicidade de vocês naquilo que um dia vos sacrificou. A felicidade, o amor de vocês não cabe, em hipótese alguma, nesse sacrifício do passado, nessa pessoa que vos sacrificou no passado, nessa situação que vos sacrificou no passado. Seja que tipo de situação for. A felicidade e o amor de vocês não podem ser colocados, e cada vez que vocês olharem para esse passado e tentarem tomar elementos desse passado para justificar decisões da vida de vocês no futuro, que vão contra o coração de vocês, que vão contra aquilo que faz vocês felizes, é como se vocês mesmos estivessem reproduzindo isso, como se vocês estivessem sacrificando o amor e a felicidade de vocês. Pelo simples fato de colocar esse amor e a felicidade em um passado de sacrifício, em uma pessoa de um passado de sacrifício, em uma situação de um passado de sacrifício que não tem o poder ou o direito ou sequer a possibilidade de um dia ter representado algum direito sobre a sua felicidade, sobre o seu amor. E alguns de vocês esperam essa espada, mas outros de vocês ainda teimam ou se desgastam em querer colocar o amor e a felicidade de vocês em um passado que é
um sacrifício. E o que significa, o que isso significa no futuro? O que isso significa no presente? Significa, por exemplo, achar que vocês não vão ser felizes ou não viver um amor que se manifesta na vida de vocês agora por tentar ainda sustentar a ideia de que aquela gigantesca dor que vocês sentiram ao ser sacrificados é uma dor que representa o amor. Mas não. Essa dor não representa o amor. Essa dor representa todas essas 10 espadas traiçoeiras que apunhalaram as costas de vocês. Mas não o amor. Essa carta do As de Espadas, ela é a carta da razão que conduz. Então ela traz uma mensagem de que o futuro de vocês, ele está agora no presente e se conduzir a este futuro, né? Subir no carro da espiritualidade é, em alguma dimensão, uma decisão. Esse é um processo muito transcendente, né? Porque para além daquilo que irá acontecer de fato fisicamente na vida de vocês, existe um conjunto de coisas espirituais, emocionais e representativas que são muito fundamentais. E elas precisam que vocês vivenciem essa energia de decidir pelo amor verdadeiro, por aquilo que é verdadeiro dentro da alma de vocês. Porque essa decisão, ela representa esse momento da vida de vocês de construção de coisas duradouras e cheias de valor, duradouras, estáveis, fiéis, de coisas fiéis. E isso tudo traz muita mudança para a vida de vocês. Mas todas essas cartas, né, principalmente a carta do As de Espadas, agora junto com a carta da Roda da Fortuna, ela fala de uma mudança na vida de vocês que ela é uma mudança iminente, que é a mudança da roda da vida, sabe? Ela vai acontecer de uma maneira ou de outra. E porque é necessário para que as coisas sejam justas, para que as coisas sejam razoáveis, para que as coisas se equilibrem, para que os sentimentos de vocês, para que o amor de vocês recebam esse cuidado divino, esse cuidado dos anjos. E apesar de tudo isso ser tão eminente, né, porque nós temos o carro, o Papa, a Roda da Fortuna e a Temperança, apesar de ser algo mais algo tão iminente, quando nós falamos dessa questão de decisão, nós falamos muito de vocês, sabe? Daquilo que vocês precisam agora, daquilo que vocês precisam para viver esse momento da vida de vocês com mais amparo, com mais conforto. Porque eu sinto que essa é questão de querer colocar o amor e a felicidade de vocês num passado que representou um sacrifício. Querer não, né? Mas às vezes fazer mesmo sem querer. Ela é uma... Mas eu sinto essa energia de insistência, de teimosia às vezes. Fazer isso é uma decisão que ela não representa quem vocês são. Ela representa quem essa pessoa do passado que fez isso com vocês, ou essa situação do passado que fez isso com vocês é.
E isso é muito importante nesse momento, sabe? É isso que representa essa decisão no As de Espadas. Vocês tomarem consciência através dessa leitura que vocês não foram mudados por essa situação a ponto de se tornar uma pessoa que vocês não querem ser. E sustentar a ideia de que vocês foram mudados por essa situação a ponto de se tornar uma pessoa que vocês não querem ser é um autoflagelo. Entende? Essa leitura ela traz essa mensagem para que vocês tomem definitivamente essa consciência. O sofrimento que vocês viveram no passado não fez de vocês uma pessoa que vocês não querem ser. Não fez. Existe uma verdade dentro do coração de vocês que realmente representa quem vocês são. Um amor, uma bondade, uma chance, uma chance pessoal de viver bem, de viver feliz, uma compaixão para com o outro e para consigo mesmo, que essa sim representa quem vocês são e nunca foi abalada por esse passado, por mais que em alguns momentos vocês tenham se visto sofrendo e se sentindo sem saída. Não coloquem o amor e a felicidade de vocês num passado que vos sacrificou, amados. Este passado não fez de vocês pessoas que vocês não querem ser. Então não se comportem como se fossem assim, como se tivessem se tornado assim. Vivam aquilo e vivam da maneira boa que realmente habita na alma de vocês. No fundo do maço, o 4 de paus. No fundo deste maço, o 5 de espadas. Quatro de copas. Cavaleiro de espadas. 7 de espadas. O sol. Eu estava sentindo muito essa energia da carta do sol. Existe uma energia muito forte de sentimento de traição aqui. E não é por menos, né, com essa carta do 10 de espadas. Essa carta do 5 de espadas, ela me fala aqui muito dessa angústia, que é uma angústia de se sentir traído, mas uma angústia de se sentir traído no sentido de ser traído de alguma maneira e lamentar isso de uma maneira tão
Por que que isso foi acontecer? Por que que algo que podia ser tão bom? Por quê? Porque essa energia de se perguntar inúmeras vezes o porquê para algo que nunca parece ter resposta, sabe? De se lamentar e se questionar do porquê de algo que parece que nunca tem uma resposta. Mas a carta do 4, a carta do 4 de paus, ela fala que virão dias de paz. Dias de paz para aproveitar a vida, para viver bem. Entretanto, esse momento, ele é um momento de muita consciência para vocês. É um momento em que vocês estão com muito poder de consciência em suas mãos. Então, não olhem para essa situação como se ela não fosse, de alguma forma, fruto da própria inteligência espiritual e emocional de vocês. Porque ao mesmo tempo que existe uma energia de muitas coisas que acontecerão de uma maneira iminente, existe uma energia aqui que ela sempre reforça o quão bom é que vocês saibam agora que existe algo bom a ser recebido, sabe? O quanto é colocar a alma de vocês nessa posição de receber aquilo que é bom, traz paz para vocês. Para alguns de vocês, eu sinto que vocês estão sendo chamados. Vocês estão sendo chamados por alguém ou por uma situação que está tentando trazer para a vida de vocês paz, que vos espera. Porque essa carta do 4 de paus, ela fala daquelas pessoas que nós podemos confiar, ou daquela pessoa que nós podemos confiar e que nos espera num lugar que é pacífico. É como a casa de vó é para alguns, é como a casa da mãe é para alguns, é como a cidade do interior da casa dos pais é para alguns, é como aquele lugar onde a gente encontra as pessoas em quem a gente realmente pode confiar, ou a pessoa. Sabe? Para alguns de vocês, é muito importante que vocês não fiquem, que vocês não se distanciem, que vocês não fiquem indiferentes em relação àquilo que é bom, àquilo que é verdadeiro. Esse é um momento da vida de vocês em que toda essa força de clareza e de decisão, ela vai levar vocês a quererem resolver muitas coisas, principalmente coisas relacionadas a esse sentimento de traição que vocês vivenciaram um dia. E vai dar certo. Vocês vão ser vitoriosos nisso. Vocês vão ver a luz.
vocês vão ver o sol, se sentir felizes e confiantes novamente. Amados, me deem um esclarecimento, um conselho, uma palavra amorosa para esses vossos filhos. Me fala talvez sobre essa energia que eu estou sentindo, me dê palavras para dizer isso que eu ainda não consigo dizer. Me traga um esclarecimento, por favor. Eu embaralhar, tem a Imperatriz no fundo do maço. Acho que eu vou tirar ela. Não sei. Vamos ver. A Imperatriz, o julgamento, a Imperatriz, o julgamento, a roda, o Hierofante e o Cavaleiro de Espadas. Aqui era o 4 de copas que já estava aqui. A Imperatriz. A Imperatriz aqui ela fala de renascimento, de sentir de novo essa vitalidade, né? De sentir que você está voltando a viver. E o julgamento com a roda da fortuna, ele fala muito que é anunciado o resultado do julgamento, né? É anunciado que as coisas devem mudar para melhor pelo juiz, né? Que é o Pai Divino. O juiz, ele decide que o Cavaleiro de Espadas vai agir, cortando aquilo que impede o bom caminho. Amados, é uma situação difícil, muito difícil, mas não coloquem o amor e a felicidade de vocês num sacrifício. Há algo muito bom aqui que tudo mostra que já está na hora de se manifestar na vida de vocês, inclusive aqui não fala tanto sobre uma situação de amor, mas fala que é hora de amar. Então, é isso. Eu espero que essa leitura tenha feito sentido para alguém. Se fez sentido para você e você quiser deixar um comentário, um like, eu vou gostar muito de receber. Fiquem bem e até mais.